Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e o vídeo de hoje é pra gente finalmente falar sobre a segunda temporada de House of the Dragon, que finalmente chegou na HBO e na Max ontem, no domingo à noite. Estreou o primeiro episódio dessa nova temporada e eu tava muito ansioso pra esses novos episódios. O final da primeira temporada foi aquilo que foi, né? E deixou a gente super ansioso pra chegar nessa temporada logo. E finalmente a temporada chegou. E hoje eu vim aqui fazer uma análise desse episódio, comentar os pontos principais que aconteceram nele, falar também o que eu achei desse primeiro episódio, dessa introdução à segunda temporada. Antes do vídeo começar, não esquece de deixar seu like, deixa seu like, que aí o YouTube vai entregar esse vídeo pra mais pessoas. E não esquece de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, pra você fazer parte da nossa família aqui no YouTube. E não esquece de apertar o sininho das notificações para você receber, para você ser notificado quando os próximos vídeos saírem e você já vir assistir na hora. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a abertura da série. A abertura da primeira temporada era tipo uma maquete do Viserys, mostrando a linhagem dos Targaryen, mas nessa segunda temporada a nossa abertura mudou. É uma abertura completamente diferente e mostra uma tapeçaria de alguns acontecimentos. Eu acho até que se a gente for analisar ali friamente, pode ser que tenha alguns foreshadowings, que seria alguns spoilers do que vai acontecer na frente, de alguns eventos ali dessa história que House of the Dragon conta. E a abertura, na minha opinião, é muito melhor do que a primeira. Não que era ruim, mas eu acho que essa tem mais vida, tem mais cor, tem mais detalhes pra gente poder analisar. E eu gostei bastante desse novo visual da temporada. E claro que a música clássica de Game of Thrones ainda tá aqui, mas a estética, a abertura mesmo mudou completamente. Agora falando sobre o episódio mesmo, eu acho legal a gente começar do começo e falando sobre o Winterfell, sobre o norte, sobre a muralha, que é onde a gente começa aqui a temporada nova. A gente viaja de volta para o Winterfell, a gente vê o Winterfell por dentro, vê ali as pessoas que vão acabar indo pra Patrulha da Noite. E a gente começa com uma narração do Cregan Stark, que é o personagem que tá ali conversando com o Jaehaerys. E ele fala sobre sacrifícios, escolhas, e fala ali sobre o processo dos homens que vão pra Patrulha da Noite. Aí a gente vê a muralha, a gente vê aquele elevadorzinho pra ir lá pra cima da muralha. A gente vê neve, vê a Patrulha da Noite, vê todo aquele cenário super importante de Game of Thrones. E eu senti super nostálgico vendo, porque começou a temporada lá, e falando sobre a Patrulha da Noite, e a gente vê a muralha por dentro, igual em Game of Thrones. A gente vê lá de cima, eles conversam um pouco sobre o que tem além da muralha. Então eu senti que eu tava assistindo Game of Thrones de novo. E o personagem novo que eu falei, o Cregan Stark, ele aparece bem rapidinho aqui, só nessa introdução. E eu acredito que ele não vai mais aparecer nessa temporada, porque ele vai ser importante sim, mas lá pra frente, acredito que nessa temporada ele não volte. Foi só um foreshadowing, né? Que eu falei da abertura. Trazendo ele pra conversar com o Luke, porque de fato isso acontece no livro. Mas, tipo, dá só um gostinho do personagem que vai voltar lá pra frente. Mas, de qualquer forma, foi bem legal voltar pra Winterfell nesse comecinho de temporada. Senti que eu tava vendo Game of Thrones de novo. Mas a nossa nostalgia é interrompida pelo choque de realidade, porque lá quando eles estão conversando, o mensageiro chega lá com uma mensagem de um corvo que chegou lá ao Winterfell. E o Jace descobre sobre a morte do seu irmão, o Luke. Falando agora sobre a Rhaenyra, eu não vou comentar aqui cena por cena detalhadamente, porque senão esse vídeo ia ficar imenso. Eu só falei mais sobre esse comecinho de Winterfell e tal, porque realmente foi bem legal voltar para o Winterfell. Mas eu vou comentar aqui por tópicos, separei uns tópicos para mim conversar com vocês, para mim falar aqui sobre esse episódio. Enfim, falando agora sobre o luto da Rhaenyra, esse episódio eu acho que foi mais um ensaio do que a gente vai ver da Rhaenyra nessa temporada. Eu vi algumas pessoas falando que, porque a Rhaenyra apareceu pouquíssimo e a Alicent apareceu muito, fazendo isso, fazendo aquilo com o Sir Criston Cole, e a Rhaenyra quase não apareceu. Mas eu acho que isso foi importante, porque a Rhaenyra tá vivendo esse processo de luto. A gente teve algumas cenas, sim, pontuais dela, encontrando a asa do Arrax, que era o dragão do Luke, e aí ela encontrou a roupa do Luke, que foi a comprovação de que ela tava procurando. A gente vê uma cena dela com o Jace, os dois abraçados, chorando. Inclusive, essa cena me pegou bastante. Emma Darcy, eu acho que com certeza vai ser indicada ao Emmy. E eu espero muito que ganhe, porque a atuação, só nessas poucas cenas que a Rhaenyra teve, já foi assim, outro nível. Aí, como eu falei, a Rhaenyra apareceu pouco nesse episódio. Ela teve uma fala que foi: "Eu quero o Aemond Targaryen". E eu acho que as cenas dela foram o número de cenas que tinha que ser. A gente vai ver esse processo de luto dela ao longo da temporada, ao longo dos próximos acontecimentos, porque, né, todas as atitudes que ela for tomar agora,
tudo que for acontecer vai ser vingança, vai ser pensando na morte do Luke. E, como eu falei, as cenas que tiveram dela chorando com Jace, encontrando a Asa, entregaram bem o que a personagem tá sentindo. A gente sabe que ela tá de luto e não precisava ficar mostrando ela também o episódio inteiro chorando e tal. As cenas que tiveram já foram suficientes. E como eu falei, a gente vai ver esse processo de luto dela ao longo de toda essa temporada. Mas esse episódio eu achei que foi o que tinha que ser. Ela provavelmente vai aparecer bastante daqui pra frente. Esse episódio foi só, né, pra gente se situar como a Rhaenyra tá, no seu estado emocional e tal. Mas ela promete bastante pros próximos episódios. Falando aqui da Rhaenyra já, eu queria puxar a cena do Lucerys, do velório do Lucerys, que mostra a Rhaenyra, o Jace, o Joffrey, a Baela, a Rhaena, todo mundo ali queimando as roupas, alguns pertences do Luke, porque, né, o corpo dele, infelizmente, não foi encontrado. E intercalando com essa cena, a gente tem uma cena da Alicent ali rezando por algumas pessoas que já morreram. E aí ela fala o nome do Viserys, fala o nome da mãe dela, que eu esqueci agora. Eu vou deixar aqui escrito aqui. Esqueci, foi mal. E aí ela fala também o nome do Lucerys Velaryon, porque, né, ela tá rezando pra alma dele, rezando pra ele. E isso diz muito sobre a Alicent, que eu vou falar daqui a pouco, sobre essa dualidade dela, sobre esse conflito interno que ela tá tendo. Mas voltando à cena do velório, como eu disse, todas as cenas da Rhaenyra, o luto dela, foi tudo muito bem feito. A atuação da Emma Darcy tá assim, ó, 11 de 10. E essa cena não foi diferente, todos entregaram. Só achei que ela poderia ter sido um pouquinho mais extensa, talvez, porque a gente consegue ver a reação só da Rhaenyra e do Jace ali, basicamente. Queria que tivesse um momento mais dramático ali com a Rhaena, com a Baela, com todo mundo ali junto. Mas também não achei ruim. A cena teve um tom dramático que eu acho né, que tinha que ser, porque eles estavam velando o corpo de uma criança, os pertences de uma criança que não foi encontrado, então tinha que ser bem dramático mesmo. Agora falando sobre o Daemon, ele tá lidando com o luto do Lucerys de uma forma completamente diferente da Rhaenyra, até porque, né, o Lucerys não era nada dele, ele não era pai do Lucerys, só que não significa que ele não, né, tenha importado, que ele não tenha ficado triste, mas o mecanismo dele, a forma dele de lidar com isso é culpando as pessoas. No começo do episódio, a gente tem uma cena entre ele e a Rhaenys, e ele fala pra ela, se você tivesse matado o Aegon quando você pôde, o Aegon e toda a sua linhagem, nada disso teria acontecido, a Rhaenyra não tinha perdido o trono, e o Luke estaria vivo agora. E lá na frente ele joga também a culpa no Aery, que foi quem roubou a coroa do Viserys lá em King's Landing, e levou pra Rhaenyra lá em Pedra do Dragão. Pedra do Dragão. E aí o Daemon fala, você devia ter matado o Aegon quando você pôde, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, não devia ter feito isso. Ou seja, ele tá culpando várias pessoas, acho que é a maneira dele de lidar com isso, culpando várias pessoas pela morte do Luke. E sobre o Daemon, daqui a pouco eu falo mais dele. Agora eu vou falar da Alicent um pouco. A gente já tem nesse primeiro episódio o que eu acho que vai acontecer na temporada inteira, que é essa crise que ela tá tendo, crise interna, crise externa. Assim, não tô defendendo a Alicent aqui, tá? Pera lá. Mas a gente consegue ver que, querendo ou não, ela não queria que as coisas acontecessem desse jeito e que ela realmente acredita que o Viserys queria que o Aegon sentasse no trono. Porque lá na cena que ele tá morrendo, ele fala pra ela sobre o Aegon, sobre o príncipe que foi prometido, sobre esses sonhos proféticos, sobre a canção de Gelo e Fogo. E na minha opinião não, eu acho que isso é confirmado pela série que a Alicent realmente, genuinamente acha que o Viserys queria o Aegon sentado no trono. Porque ela pega ele falando disso, de um Aegon e tal, só que ela não entende do Aegon que ela tá falando. Ela acha mesmo que é o Aegon filho deles. Então quando o filho da Rhaenyra morre, ela tem esse conflito interno mesmo, de tipo, de uma coisa que ela não queria. Ela até fala pro Otto, o pai dela, que ela queria, que a vontade dela era que a Rhaenyra se ajoelhasse perante o Aegon e que tudo ficasse em paz, porque, como eu já falei na visão dela, o Viserys realmente queria o Aegon sentado no trono. E aí a gente fica sabendo que ela escreveu algumas cartas pra Rhaenyra, que a Rhaenyra claramente não respondeu, né? Então a gente consegue ver que a Alicent realmente não é má, até porque nenhum personagem das Crônicas de Gelo e Fogo ou é 100% bonzinho, ou é 100% malvado, tirando Jon Snow, é claro. E a gente consegue ver, até na cena que eu citei antes do velório do Lucerys, ela rezando pra alma dele, porque ela realmente sentiu isso de alguma forma, ela não queria que isso acontecesse, e talvez ela se sinta de alguma forma culpada por essa morte também, não sei. Eu acho que a gente vai ver essa Alicent com crise existencial a temporada inteira, então acho que a gente vai ter mais tempo pra falar sobre isso, sobre ela lá mais pra frente. Agora falando do próprio Aegon, a gente tem algumas cenas ali dele interagindo com as pessoas, com os sustos ali, e a gente consegue ver, pelo menos eu acho, que a série tá tentando mostrar pra gente que ele não é uma pessoa malvada. Ele vai buscar vingança pelo que aconteceu nesse episódio,
mas que de certa forma ele tava tentando ser uma pessoa boa pros súditos. O cara pede pra eles devolverem o ovelha, bode, algum animal, e ele fala: "Não, a gente vai devolver esses tantos animais. Você quer sal? A gente vai dar sal, a gente vai pagar antes pra vocês poderem trabalhar nas armas que a gente vai usar na guerra". Então acho que a gente tem esse lado de tipo, ele não queria ser rei, mas já que agora ele tá sendo, ele tá tentando ser um rei bom. Até porque a gente não pode esquecer que na série ele é um adolescente. Eu acho que ele tem entre, tipo, 16, 17 anos, por aí. É claro que já existe maldade dentro dele, só que eu acho que as coisas que ele faz ali são por imaturidade mesmo, por falta de conhecimento, por ingenuidade, talvez. Lembrando que, né, não foi ele que quis sentar no trono, foi a mãe dele, foi, né, o conselho ali, a mão do rei, que falou: não, o seu pai morreu, ele quer você no trono, você que vai sentar, você que é o herdeiro, não a Rhaenyra. Então ele foi colocado nessa situação, não foi uma coisa que ele falou: não, eu quero ser rei. Acaba existindo muita comparação com o Joffrey de Game of Thrones, só que o Joffrey era uma pessoa completamente diferente, ele tinha sede de poder, ele era psicopata, ele era do mal mesmo. E aqui eu acho que o Aegon, como eu falei, ele é muito mais imaturo e não tem a maldade que o Joffrey tinha. E tá tentando ser um bom rei pros seus súditos. Agora, o que ele vai fazer daqui pra frente, não que seja justificável e tal, só que lembrando que, vou falar disso no final do vídeo, mataram o herdeiro ao trono. Mataram o filho dele, que era uma criancinha. Então agora se ele virar essa personalidade, começar a ser um rei igual o Joffrey, de ser malvado, de querer matar todo mundo, de fazer isso, de fazer aquilo, é de certa forma justificável. Claro que tem coisas e coisas que não justificam outras coisas, mas eu acho que esse primeiro episódio especificamente, a gente consegue ver como ele tava tentando ser um rei bom, como ele tava, né, à altura do que ele podia tentar ser um rei bom pros súditos dele. E é claro, ele já queria matar a Rhaenyra e tal, mas eu acho que isso é muito mais coisas que falaram na cabeça dele. Mas agora, depois do que aconteceu no final desse episódio, não sei como ele vai ser, provavelmente vai ficar, né, bem puto. E outra personagem importante, mas que não apareceu tanto na primeira temporada, volta nesse primeiro episódio, que é a Mysaria. Os guardas ali do Daemon acabam encontrando ela ali num navio clandestino, e ele pega ela e leva lá pra Pedra do Dragão. Eu vou começar a falar Dragonstone, que é o nome em inglês, porque Pedra do Dragão, pra você falar assim numa frase, é difícil. Então eu vou falar Dragonstone daqui pra frente, tá? Enfim, ele leva ela lá pra Dragonstone. De novo, culpa ela, igual eu falei, dele culpar a Rhaenys, culpar o Saeri, que é lá o guarda que levou a coroa da Rhaenyra. Ele fala que como, né, ela tem essa rede de informações lá em King's Landing, se ela não tivesse dado a informação pro Otto de onde o Aegon tava, porque se vocês não se lembram, quando o Viserys morreu, o Aegon meio que queria fugir, não queria ser rei, né? Então ele se esconde lá pela cidade. Só que a Mysaria dá a informação pro Otto de onde ele tá. Então o Daemon vai lá e fala: se não fosse você dar a informação, o Aegon não seria rei, a Rhaenyra não perderia o trono e o Luke não teria morrido. Ou seja, o Daemon fica nesse círculo de é culpa sua, porque você não fez isso, você devia ter feito, é culpa sua, é culpa sua. E aí, como mais cedo lá no episódio a Rhaenyra fala: eu quero o Aemon Targaryen, o Daemon se aproveita da chegada da Mysaria pra botar esse plano de matar o Aemon em ação. Então ele usa ela, eles trocam favores ali, ela dá algumas informações pra ele e ele liberta ela. E assim o Daemon vai pra King's Landing pra tentar matar o Aemon, não com as próprias mãos, pra, né, fazer um plano, pagar pessoas pra matar o Aemon. E aqui a gente chega na parte mais importante desse episódio, nos últimos 15, 20, 10 minutos por aí, que é como eu falei, o Daemon chegando na King's Landing e contratando o Sangue e o Queijo. Se você não sabia, Sangue e Queijo, que é esse evento, é por causa do apelido dos dois, tem o Sangue e tem o Queijo. O Daemon contrata os dois pra entrar na Fortaleza Vermelha escondidos e matar o Aemond por vingança, né, da morte do Luke. E aí a gente tem um momento importante aqui, que eu acho que vai definir bastante daqui pra frente a relação do Daemon com a Rhaenyra, que é que um dos caras lá, o Queijo, pergunta pra ele: a gente vai entrar, a gente vai fazer o serviço, mas e se a gente não achar o Aemond? E aí o Daemon só faz uma cara, tipo, assim, tentando imitar a cara dele, cara de malvado. E a gente não vê o que ele fala, só que, né, deixa entender que ele falou, tipo, se vocês não acharem o Aemond, vocês matem, sei lá, matem um filho, matem alguém. Então a gente tem aqui esse momento do Daemon, que, né, desde a primeira temporada, o primeiro episódio, ele foi mostrado como uma pessoa cruel, querendo ou não, a gente tá do lado dele por causa da Rhaenyra, mas ele é uma pessoa que se precisar matar tal pessoa, tal criança, ele vai matar, ele vai fazer, enfim. O Damon é essa pessoa mesmo, inconsequente, assassina. E aí a gente chega na parte mais importante desse episódio,
que é o evento Sangue e Queijo. Esses dois homens contratados pelo Daemon entram na Fortaleza Vermelha pelas passagens de esgoto, de bueiro do castelo, e assim eles conseguem chegar até o andar que fica os aposentos da família real. E aí a gente tem a fatídica cena do Queijo chegando até o quarto da Rhaelena com seus dois filhos, e o Sangue fala, o Daemon falou ele não fala o nome do Daemon, né? Mas ele fala, o cara falou um filho por um filho. Ou seja, o Daemon deu a entender, se vocês não acharem o Aemond, mate um filho. Que, né, porque é um filho por um filho. Então eles vão lá e falam pra Helena quem dos dois é o menino. E aí a Helena também estava de choque e tal, e ela acaba apontando pra cama do Jaehaerys, que é o filho dela e do Aegon, herdeiro ao trono. E eles vão lá e matam a criança e cortam a cabeça dela fora. Esse momento, quando eu tava assistindo, o som, que claramente, né, eles não iam mostrar os caras cortando a cabeça de uma criança de 3, 4, 5 anos. Só que a gente ouve o som da criança gritando, deles cortando a garganta da criança e cortando a cabeça fora pra, né, pra levar pro Daemon pra provar que eles fizeram o trabalho. E é aí que chega a polêmica, porque vi muita gente, os fãs do livro, comentando que a cena foi sem graça, que a cena não foi impactante, que a cena não foi chocante e tal. Porque no livro, de fato, a cena é realmente mais dramática, mais chocante. O Sangue e Queijo fala pra Rhaelena escolher um dos dois pra morrer, e ela chora, implora pra eles matarem ela em vez de matar um dos filhos dela. E ela escolhe o mais novo, o Maenor, que nem existe na série. Aqui são um menino e uma menina. E no livro eles têm 3 filhos. E aqui esse filho, o Maenor, o mais novo, não existe. E ela escolhe ele por ele ser mais novo, por ela pensar que ele não entenderia o que estava acontecendo. E claro, pelo Jaehaerys, o outro filho ser herdeiro ao trono. E aí ela escolhe o Maenor, só que eles matam o outro, a outra criança. E nos livros tá cada criança no braço de um homem, eles estão acordados. A Helena grita bastante, é um caos. E na série essa cena foi diferente, ela foi mais calma, entre muitas aspas. Agora, minha opinião particular, eu gostei bastante da cena, só que, como alguns fãs do livro disseram, eu acho que ela poderia ter sido, sim, um pouco mais demorada, um pouco mais dramática mesmo. Eu não acho que, tipo assim, que era necessário cortar o pescoço. A gente vê, é claro que isso não aconteceria, eles não iam mostrar cortando a cabeça de uma criança, mas não acho que é necessário, tipo, a Helena gritar bastante, e aí as crianças estarem acordadas, e aí tem todo um drama dela gritar, e as crianças gritando, todo mundo gritando. Mas assim, a parte dramática mesmo, da Helena ter que escolher um dos filhos, dela escolher um e eles matarem o outro, acho que essa parte poderia ter sido mantida. A parte em que ela chora e fala, ai, matem eu, não matem eles. Acho que essa cena poderia, esse diálogo poderia ter sido, sim, encaixado ali. Mas como vocês sabem, o livro Fogo e Sangue é um livro de relatos de alguns funcionários ali do castelo que viram esses eventos acontecerem e tal. Então, eles meio que podem adaptar essa cena como eles fizeram, né? E as pessoas não podem falar, no livro é tal. Porque como o livro já deixa claro, é um livro, como eu falei, de relatos de pessoas que estavam ali em volta e essas pessoas estão contando. Então, ou seja, a pessoa contou que aconteceu isso, que ela gritou, que teve isso e tal. Só que, né, eles escolheram que a realidade não foi assim. Foi um momento menos chocante, eu acho. Menos dramático, talvez. E eu vi muita gente criticando a atriz que faz a Helena sobre ela não ter entregado, não ter emoção e tal. Só que eu acho que dentro do que o roteiro, do que a cena exigiu dela, ela entregou bem. A cena foi escrita pra Helena ficar mais em choque, meio sem acreditar o que tá acontecendo. E dentro disso, a atriz fez um bom trabalho. E a Helena da série, desde o começo, foi introduzida como essa personagem mais calma, mais quieta, mais na dela, dando talvez até indícios que ela teria, talvez, não sei, algum grau de autismo. Posso estar falando besteira, mas assim, sabe, ela tem essa personalidade fechada, muito introvertido, não conversa com as pessoas, ela fala assim meio sozinha. Então a série pôs essa personalidade nela desde o começo. Também, não impediria ela de, na hora que estão matando o filho dela, dela surtar completamente, mas também não tá fora do que foi apresentado o jeito que ela reagiu. Dela tentar, da inocência dela também, dela ser uma pessoa super, né, inocente, sem maldade, tentar oferecer o colar pra eles levarem, não matarem o filho. Então, eu acho que a adaptação em si poderia ter sido um pouquinho melhor, mas analisando aqui a série isolada, eu acho que pra quem não sabia da história foi sim impactante, foi sim chocante. Como eu falei, a reação da Helena ali de choque, ao invés de gritar e tal. É um jeito de se expressar, é um jeito de sentir desespero, de sentir o luto e tal. E foi o jeito que eles puseram a personagem pra sentir. E dentro disso, na minha opinião, a cena foi, sim, bem feita, bem atuada, dentro do que tava, né, dentro do roteiro. E aí eles matam o menino, a Helena pega a menina, sai correndo ali, meio assim, em choque ainda, igual eu falei, igual a reação dela na cena, meio em choque, sem saber o que fazer. E ela acaba indo pro quarto da Alicent, que inclusive tava fazendo
coisas ali com o Sir Stone Cold. Só que ela chega ali, ela nem olha, ela nem percebe direito, ela só correu pra um lugar seguro onde tinha pessoas. E ela chega lá e fala, um menino, mataram um menino. E aí o episódio acaba na cara da Alice, e a gente tipo assim, puta merda, agora fudeu mesmo. Só um último comentário aqui, eu vi algumas pessoas falando também sobre, que na série a Helena entregou o filho dela muito fácil, ela só escolheu um e tal. Só que a gente consegue ver um pouco antes nesse episódio, e na outra temporada também, sobre os sonhos proféticos que a Helena tem. Ela fala, eu não tô com medo dos dragões, tô com medo dos ratos. Ela fala pro Aegon, e se ele não quiser ser rei? Então eu acho que ela entregou, assim, o filho dela de primeira, por ela já saber que isso ia acontecer, talvez por ela ter nesses sonhos proféticos, ela já saber que isso teria que acontecer para tal coisa acontecer, que era uma coisa necessária, e também de um lado de talvez poupar o filho, porque, né? Ela escolheu ele porque ele iria ser rei de qualquer jeito, ele iria morrer de qualquer jeito, porque, né, os reis acabam entrando em perigo, entrando em combate, em conflito, enfim. Então acho que foi meio desses dois lados que ela entregou o filho dela muito fácil, igual algumas pessoas estão dizendo por aí. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre esse episódio. Eu não comentei tudo o que aconteceu, exatamente tudo o que aconteceu, porque senão esse vídeo ficaria imenso. Mas eu comentei os principais pontos, os principais acontecimentos, e né, fui dando a minha opinião e fazendo algumas previsões do que vão acontecer ao longo da temporada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam desse primeiro episódio, o que vocês acharam da cena sangue e queijo. Vocês gostaram? Não gostaram? Ficaram decepcionados? Comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês. E pra mim esse episódio é um 9 de 10. Ele só não é 10 por causa desse pequena falta de um drama maior, na minha opinião, na cena de sangue e queijo. O resto do episódio, super lindo, as locações, o cenário, tá tudo maior, os figurinos melhores, as atuações estão melhores, tá tudo melhor, tá tudo superior à primeira temporada. Foi um primeiro episódio excelente, e se no primeiro episódio já aconteceu isso, eu acho que a gente já pode imaginar, eu acho que vocês já podem esperar bastante coisa nessa temporada da série. Então foi esse o vídeo, não esquece de deixar like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E segunda-feira que vem a gente volta pra comentar o segundo episódio da nova temporada de House of the Dragon, de A Casa do Dragão. E então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos e tchau!